mais uma vez, meu irmão, uma alegria te acolher aqui. Santo anjo do Senhor, zeloso e guardador, se estive como frio. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus e uma alegria estar com vocês mais uma vez. Que nesse final de semana Deus possa falar ao nosso coração e conduzir a nossa vida para o centro da sua vontade. E que ao final desses 2 dias, esse sábado à noite e todo dia amanhã de domingo, nós saímos daqui pessoas melhores do que nós chegamos, transformados e conduzidos pela palavra de Deus. Amém? O texto que eu vou ler está em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Você está com a sua Bíblia aí? Êxodo, capítulo 33, versículo 7 em diante. Eu sou Charles, moro no estado de Minas Gerais, em Sete Lagoas. Sou casado com a Luciana. Vamos completar 17 anos de vida matrimonial. Temos um casal de filhos, a Kathleen, de 15 anos, e o Israel, que vai fazer 11 anos agora, dia 25 de dezembro. Eu prego o Evangelho há quase 25 anos. E é muito bom poder estar com vocês. Acharam aí? Êxodo capítulo 33, versículo 7. Repita comigo: implorar. Pode ser melhor, gente. Misericórdia. Vamos lá? Implorar a face de Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. É tempo de implorar a face de Deus. Isso. É o tema da nossa pregação hoje. O capítulo que eu vou fazer a leitura é 33 de Êxodo, versículo 7 em diante. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou a tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda de reunião fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé à entrada de suas tendas se prostravam no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: vós dizei que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entretanto disseste: conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vir conosco, disse Moisés, não vos faça partir deste lugar, por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo. Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá e ao vosso povo e todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, farei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos contextualizar para a gente entender o que de fato significa esse diálogo de Moisés com o nosso Senhor Deus. Aqui Moisés está dizendo para Deus assim: olha, se a tua face
não for conosco, não nos permita sair daqui. Porque Moisés, ele sabe que para onde ele precisa conduzir o povo de Deus, vai ser muito difícil, e que esse povo só obedeceria a Moisés se esse povo tivesse a convicção de que Deus está com Moisés. Mas o que está acontecendo aqui para que Moisés ele tenha esse discurso com o Senhor Deus? Nós sabemos que o povo de Deus ele ficou aprisionado há aproximadamente 430 anos lá no Egito. E eles ficaram lá como escravos naquela terra. Eles não chegaram no Egito como homens escravos. Eles chegaram naquela região como homens livres. E eles chegaram naquelas terras por intermédio de José. José, quando foi traído, vendido pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna, ele foi parar no Egito porque ele foi vendido a preço de escravo por uma caravana que passava naquela região. O desejo inicial dos irmãos de José era de tirar a vida de José, porque quando a gente lê o texto sobre a história de José, a gente percebe que ele era um jovem de aproximadamente 17 anos, e que o Senhor ia dando a esse menino alguns sonhos, e ele ia contando os sonhos para os seus irmãos. Só que à medida que ele contava os sonhos que ele tinha, a Bíblia vai dizendo assim: e os seus irmãos contraíam no seu coração ódio contra José. O pai de José deu a ele uma túnica de várias cores, porque a Bíblia diz que ele preferia a José do que aos outros. E isso era um problema, sabe por quê? Porque essa túnica que o pai deu a José não poderia ter sido dada a ele, porque ele era o filho mais moço, digamos assim, o filho da velhice. Essa túnica teria que ser dada aos primogênitos, ou seja, sempre aos irmãos mais velhos, aqueles que nasceram primeiro. Mas como o pai tinha uma afeição maior por José, quando deu essa túnica a José, e os irmãos mais velhos viram a atitude do pai de entregar a túnica a esse menino, eles passaram a ter inveja de José. E quando José começou a ter sonhos e contar os sonhos que tinham, eles passaram a detestar José ainda mais. Um dia, os irmãos estavam lá no campo pastoreando as ovelhas. O pai de José pediu a José para ir até o campo trazer informações dos seus irmãos. Quando José foi ao campo, os irmãos, vendo a aproximação de José, começaram a zombar entre eles, dizendo assim: lá vem o sonhador. Vamos ver do que é feito os sonhos, ou seja, se realmente o que ele nos conta importa alguma coisa. Quando José chegou, ele é retirado dele aquela túnica, ele é empurrado dentro de uma cisterna, dentro de um poço sem água, digamos assim, e os irmãos estão tramando entre si uma forma de matá-lo. Aí é um dos irmãos que vai dizer: olha, não é bom que sujemos a nossa mão com o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo, porque vinha vindo uma carruagem. Então foi assim que José ele foi parar no Egito. Ele foi traído pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna, vendido a preço de escravo. E José chegou no Egito, sendo um homem hebreu, e quando ele chegou no Egito passou por inúmeras dificuldades, mas ele foi o único capaz de interpretar os sonhos que o faraó tinha. E basicamente os sonhos do faraó era que ele via 7 espigas cheias, 7 espigas vazias, e 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém ali no Egito conseguia decifrar o sonho. Então se lembraram de José, que nessa época estava preso, e trouxeram José para poder interpretar os sonhos. Então José disse para o faraó: olha, essas espigas cheias e essas vacas gordas significam 7 anos de abundância, e as 7 espigas vazias e as 7 vacas magras representam 7 anos de escassez, de seca, que a terra vai passar. Então
José deu um conselho para o faraó, dizendo: olha, quando chegar o tempo da abundância, vocês armazenem o trigo, os grãos, no celeiro. Porque quando chegar o tempo da escassez, o Egito não passará fome, e as outras nações da terra vão vir até o Egito para poder fazer comércio. Então o Egito pode se tornar uma potência maior do que já é. E foi assim que aconteceu. Nesses 7 anos de abundância, eles armazenaram tudo em celeiros. Quando chegou o tempo da escassez, a fome devastava toda a terra, menos o Egito. O Egito já era uma grande potência naquela época, e se tornou uma nação ainda maior, porque era o único país, digamos assim, naquela época, que não passava fome, e tinha alimento armazenado em celeiro, para poder fazer comércio com os outros povos. Foi atrás de alimento, de mantimento, que os irmãos de José foram parar no Egito. Por quê? Todos os outros povos faziam algumas caravanas para ir ao Egito, para poder buscar mantimentos, para que as famílias não morressem de fome. Quando os irmãos de José estão chegando no Egito, José vai perceber que os seus irmãos vêm ao seu encontro. Para José foi muito doloroso esse período, porque ele agora está diante dos irmãos que o traíram. Só que os irmãos não reconhecem José no primeiro momento, a ponto de José se trancar dentro de um quarto num palácio, e diz que ele chorava tanto, que os servos ouviam a voz de José e o choro de José, porque os irmãos que desejaram a sua morte estavam ali buscando o mantimento. José tinha 2 opções: ou ele se vingava dos seus irmãos e diziam: nós não temos nada para poder te oferecer, que vocês morram de fome por aquilo que vocês fizeram com que eu passasse. Ou José fazia aquilo que a Bíblia nos orienta: perdoar. Só que a gente sabe, irmãos, dependendo da dor que você sente, liberar o perdão não é matéria tão fácil assim. Só que mesmo sendo difícil, José perdoou seus irmãos, abraçou e beijou os seus irmãos, perguntou sobre o seu pai e fez um convite aos seus irmãos que buscassem o restante da família e trouxessem toda a família para ir morar no Egito. Então eu estou explicando a você, para você saber como que os hebreus, eles foram para o Egito. Eles foram lá a convite de José, para que o povo não morresse de fome. Quando eles chegaram no Egito, eles ganharam terras, alguns animais, eles podiam plantar, eles podiam colher, eles podiam se casar e viver a vida deles, ainda que numa terra estranha. Só que eles não eram escravos, eles eram homens livres. Esse período de liberdade durou aproximadamente 200 anos. Foi 200 anos de alegria, 200 anos de paz, 200 anos de multiplicação, 200 anos de favor de Deus sobre a vida do povo hebreu, ainda que eles estavam no Egito. Mas quando o faraó morreu e foram assumindo outros no lugar, um certo faraó olhou para o povo hebreu e disse: eles são um povo muito numeroso. Se algum dia eles quiserem fazer uma rebelião, eles podem tomar tudo que é nosso. Então o faraó, com medo do povo hebreu se rebelar, entendendo que o povo hebreu se multiplicava muito rápido, porque enquanto um casal egípcio tinha 1 ou 2 filhos no máximo, o povo hebreu tinha 15, 16, 18, 20 filhos. Então imagine que em 200 anos, se multiplicando muito rápido, o povo hebreu se tornou uma nação maior do que a do povo do Egito. Então o faraó disse: o dia que eles perceberem que eles são maiores do que nós, eles podem tentar dominar o Egito. Então o que eles fizeram? Baixou um decreto que todo menino homem que nascesse fosse assassinado, executado, para que eles não pudessem mais se multiplicar. E o povo do Egito passou a ser escravizado. Essa escravidão durou aproximadamente 430 anos. Então veja, 200 anos como homens livres, 430 anos como escravos. 430 anos trabalhando de 16 a 18 horas por dia. 430 anos comendo basicamente alho, pepino e cebola, que era o que davam os escravos naquela época. As mulheres eram violentadas.
As pessoas enfermas eram deixadas para morrer, porque as enfermidades não eram curadas. As mulheres egípcias, ou melhor, hebreias, se tornavam escravas das mulheres egípcias. Ou seja, era um povo que vivia debaixo de jugo. Uma geração, uma pessoa, por exemplo, ela vivia mais ou menos 40 anos, porque ela dormia pouco, trabalhava 18 horas por dia, dormia pouco, comia alho, pepino e cebola e apanhava para render no trabalho. Então uma pessoa ela não vivia muito tempo. Chegava aos 40 anos pela má alimentação, por poucas noites de sono, pelo trabalho forçado, uma pessoa não conseguia viver muito tempo. Então imagine que gerações inteiras nasceram, cresceram e morreram sem saber o que é liberdade. Isso é horrível. Moisés, ele foi criado no palácio do faraó. Moisés não era um egípcio, Moisés era um hebreu. Era uma daquelas crianças que, quando foi baixado o decreto por ter nascido homem, ele tinha que ser executado. Mas a mãe ainda ficou com a criança uns 3 meses. Um dia colocou ele em um cesto de junco, como se fosse bambu, fez com que aquela criança descesse nas águas do rio Nilo, e ele foi parar no lugar onde a filha do faraó estava tomando banho. Ela levou essa criança para sua casa e criou Moisés como se fosse o seu próprio filho. Então veja, Moisés era hebreu. Moisés tinha que ter sido assassinado, porque era um hebreu homem. Só que a filha do faraó, quando pegou a criança, levou para o palácio e criou como seu próprio filho. Moisés viveu 40 anos lá no Egito, com uma vida principesca, digamos assim. Moisés era um príncipe, ele herdaria o trono do Egito. Mas um dia Moisés se envolveu em uma briga, onde ele viu um egípcio e um hebreu brigando fisicamente, e ele tinha que tomar alguma atitude. Se Moisés defende um hebreu, o povo do Egito vira as costas para ele. Se Moisés defende o egípcio, o povo hebreu vira as costas para ele. Se ele não faz nada, como quem não quer se comprometer, as duas nações viram as costas para Moisés. Então ele está diante de um cenário onde ele tem que tomar uma decisão. E qual foi a decisão de Moisés? Ou ele fica com o povo que o criou, ou ele defende o povo que ele carrega o sangue nas veias. Ele se lançou contra o egípcio, acabou matando aquele egípcio, escondeu aquele cadáver na areia, e alguém viu, porque é sempre assim, quando a gente faz alguma coisa errada, sempre tem alguém que vê. E a pessoa que vê sempre gosta de uma fofoca, porque a pessoa que vê, conta. Então quem viu Moisés matando o egípcio e enterrando ele na areia, contou para o faraó. Então Moisés não podia voltar para o palácio, porque se ele voltasse, ele seria executado. Então Moisés fugiu. Ele não pôde ficar nem no palácio, nem no meio do povo hebreu. Ele fugiu lá para a região de Madiã, se casou naquela região, estava vivendo muito bem. Era um tipo de funcionário do sogro, um trabalho que eu acho que não era muito bacana. Ele apacentava o rebanho do sogro dele. Moisés tinha 80 anos. Êxodo capítulo 3. Deus apareceu para Moisés diante daquela sarça. Aquele texto de Moisés diante da sarça, Moisés não é um menino, Moisés é um senhor de 80 anos. Deus aparece para Moisés, e Moisés vê aquela sarça que pega fogo e não se consome. A Bíblia diz assim, Moisés dizendo, vou me aproximar para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Veja, enquanto Moisés estava no Egito, Moisés estudou tudo sobre astrologia, administração, medicina antiga do Egito. Moisés era um cientista. E todo cientista tem uma curiosidade científica. Uma sarça pegar fogo no meio do deserto é algo comum. Uma sarça era um tipo de arbusto seco. Aquela região, a sensação térmica era acima de 50 graus. Então você imagina, no deserto, um mato seco pegar fogo é uma coisa muito comum. O que não é comum é esse arbusto seco que pega fogo não ser consumido pelo fogo. Por isso Moisés está dizendo, eu vou me aproximar para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome.
Deus sabe que Moisés é cientista. Deus quer chamar a